Boa noite. E chegamos no quarto dia e você percebeu o quanto que compreender a neurologia, a psiquiatria e a interface com outros exames, com avaliação de imagem, com avaliação da, da relação que tem o paciente com os outros ambientes, o quanto isso é desafiador. E qual que é o objetivo? É simples e ao mesmo tempo complicado. Lógico que tem uma caminhada por trás. Eu tenho que resgatá-la para você compreender onde é que eu quero chegar. Veja que Ulisses, ele está ali de frente de um monstro, de alguém que é quase que deformado, porque a noção do ciclope é alguém que você está vendo uma parte da noção da realidade. Ulisses também, ele se prende a um raciocínio, a uma forma de pensar, mas ele enfrenta as dificuldades. Quando lá eu falei que eu fazia engenharia, larguei engenharia, então dentro da engenharia você tem um raciocínio puramente lógico, matemática que te conduz um raciocínio. Eu percebia que faltava algo para interagir com a realidade. E como é que a gente percebe que falta algo? Eu percebia que os indivíduos, essencialmente na matéria, preso nessa realidade, assim, ele não consegue avançar mais. Então, quando dizem que você vai avaliar um paciente de forma psiquiátrica, de forma neurológica, ainda mais na psiquiatria, nós temos desafios hoje em dia. Qualquer médico hoje, se ela atender 10 pacientes, 6 pacientes têm algum problema psiquiátrico. Que a maioria não faz o diagnóstico porque, simples, não foi passado o conhecimento. Não é questão de não ser capaz, como a maioria acha. Passa informação pra gente, nós médicos sabemos consumir bem conhecimento, gostamos de estudar, às vezes o tempo é que nos impede. Então, nesse caso, eu começo a minha caminhada no ano 2000, quando eu entro ali na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Medicina, e lá eu já no primeiro ano, eu já começo a acompanhar o serviço de psiquiatria e serviço de neurologia. Eu passo 6 anos acompanhando, atendendo, estudando. Quer dizer, eu literalmente formei sabendo já neuro e psiquiatria. Lógico que eu fui continuar fazendo e acabei me especializando em psiquiatria pela BP, com titulação. Fiz neurologia no Rio, uma pós-graduação pelo MEC de 2 anos. Aí voltei para dar aula na Federal, e lá, dando aula, tanto na neuro quanto na psiquiatria, comecei a fazer o mestrado. Foi um outro desafio, porque você ali estudar profundamente, largar o cotidiano do trabalho, isso é desafiador. E a realidade tem gastos, né? Vai exigindo da gente. Mas aí o doutorado foi outro grande desafio, porque abalou minha estrutura de estudo, porque é desafiador demais. Assim, a gente exige um estudo diário, constante, e você tem que responder, você tem que estudar, e saber fazer a ponte com a realidade. Então, depois que eu acabei, nós temos um outro grande desafio que eu vejo hoje. A maioria que faz um PhD, ele literalmente sai do mercado, entre aspas, fica dentro da universidade, monta um consultório e pronto. Então ele fica ali produzindo cientificamente artigos, fica dando aula para quem está orientando, mestrando e doutorandos, e dando aula para os residentes. Tá? Tanto residente da neuro quanto da psiquiatria. E aí vem um desafio. Como que esse conhecimento que está ali fechado, ele vai chegar para um clínico geral, para um geriatra, para um reumatologista? Não vai chegar. E aí, o que vai acontecer? Você vai perceber que vai estar passando algo. De novo, não é porque nós médicos não estudamos, porque nós estudamos naturalmente. Isso é um hábito, ganhamos da faculdade. Só que
às vezes, a realidade vai impondo condições financeiras que te afasta da possibilidade de ir lá fazer uma residência. Tem que parar tudo, fazer uma residência. Então, eu vejo lá, eu percebo que daria para passar esse conhecimento para os médicos, para nós. Lógico, há desafios, mas é empolgante. Principalmente quando você vê o resultado, que saber muito essas áreas no cotidiano da clínica, o quanto isso repercute, quando você vê o paciente melhorar, quanto isso te ajuda. Então, hoje, essa caminhada, esse é o meu objetivo. Passar uma densidade tanto da psiquiatria quanto da neurologia e ver como é que isso pode realmente melhorar nas suas consultas. Como é que isso vai trazer? Já que nós temos uma demanda tão grande da neuro, da psiquiatria eu tenho certeza que é gigantesco. Nós temos aí 50%, 60% da população que tem depressão e ansiedade, em instâncias em graus diferentes, que não tem noção da repercussão. Então, esse conhecimento que fica fechado dentro da universidade é o que eu vou trazer. Então, hoje é a 4ª aula, você já percebeu o tamanho da coisa, mas nós vamos avançar. E como nós vamos avançar? Vai ter um curso, literalmente, de 2 anos. Embora ele vai ficar liberado por 2 anos para você. Tanto de psiquiatria, de neuro, da psicofármaco, exames, neuroimagens e a relação que tem com isso, com psicoterapias, que a maioria não relaciona. Porque, de novo, não é passado, porque exige anos de estudo. Então, vamos completar 25 anos de estudo, 1/4 de século. E estudo ali, dedicados. Então, esse conhecimento que eu vou passar para você. Mas antes, primeiro, nós estamos numa epidemia. Esse monstro, né? Esse monstro que ataca as pessoas de forma geral, que a maioria não sabe como lidar. Então, a taxa de suicídio aumenta. A quantidade de pacientes disfuncionais com outras doenças comórbidas, na cardiologia, na clínica geral, qualquer especialidade médica, né? Você tem essa situação. Então, o que nós vamos fazer? Pegar esse conhecimento que fica circulando ali dentro da universidade e vamos trazer para um curso. É lógico que ele vai ser organizado em 7 pilares, vamos dizer assim, 7 nortes. Quais nortes? Vai dar um curso de psicofármaco, você saber lidar com as medicações neurológicas e psiquiátricas. Lidando com medicações neurológicas e psiquiátricas vai ser um avanço nas suas consultas. Saber as doenças neurológicas e psiquiátricas, as grandes síndromes, vai gigantescamente ajudar. É lógico que ele vai ter um toque especial para quadros demenciais. Mas nós vamos focar exame psiquiátrico, exame neurológico, ver as grandes doenças. É desafiador? Né? Mas isso vai te ajudar. Então, se vai e vai te ajudar a ajudar os pacientes, isso já é uma motivação por si só. Não tem outra motivação maior. Se for para sua existência, acho que é essa que norteia a gente, né? Então, hoje, nessa Masterclass, que é uma introdução desse curso, que a intenção dele é para você absorvê-lo em 6 meses, e em 6 meses você conseguir colocar em prática. E na prática, isso vai melhorando a sua forma de lidar. Porque, de novo, é um conhecimento para você pôr em prática. E na prática você vai aperfeiçoando. Então, você aperfeiçoa aplicar o Mini-Mental. A rapidez e a forma como você faz ali uma forma de orientação de uma calculia, de uma apraxia, aquilo te permite ali, né? Mas isso é no cotidiano. Nós sabemos como é que funciona. Então, hoje, é essa que é o grande desafio do cotidiano. Ter na terceira idade uma conexão com um paciente acima de 50 anos de idade, que inunda o consultório, em qualquer uma dessas doenças,
E como que nós conseguimos ver esse paciente que, antes de iniciar a doença, quais os sinais que ela nos apresenta? Óbvio que cada uma dessas, desde a DA, desde as demências vasculares de forma geral, as demências mistas, que hoje nos países subdesenvolvidos avançam. A demência com corpo de Levy, que é a segunda, mas é outro desafio, porque a apresentação é muito assimétrica. E a assimetria, por exemplo, de uma alucinação visual bem construída, isoladamente, com sintomas de bradiscinesias, passa desapercebido. Vai até chegar num especialista para fazer um diagnóstico ali de uma demência na doença de Parkinson, uma doença de Parkinson idiopático, demora em média de 8 a 10 anos para chegar num especialista. Então, sabendo disso, você tem que saber lidar com essas situações. E na minha tese de doutorado, e lembra, o doutorado, ele obrigatoriamente ele tem que ser algo que inova. Então, antes, você tem que ler quase toda a literatura que foi produzido no mundo. E aí, por isso que o mestrado é quase uma preparação. O mestrado não precisa ser inovador por isso, porque é um background. Ele vai preparando você para dar um salto maior. Então, você tem que ler tudo que está sendo produzido. E uma das coisas que eu percebi era que, permeando os pacientes em teses normais, que lembra que a quantidade de pacientes psiquiátricos é grande, e que nós temos, por exemplo, alteração alimentar, causando uma epidemia de obesidade de forma gigantesca. Então, isoladamente, o transtorno alimentar ele causa um estrago que, lembra, a doença ela é psiquiátrica. Lógico que tenta-se resolver alguns problemas, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Nós sabemos as consequências depois. Nós vamos até isso aí também no módulo, no curso. Como tratar? Eu estou falando de um sintoma que ela nasce de uma outra doença. Como é que os comportamentos noturnos alteram o indivíduo? O funcionamento, o cotidiano. E é esse tipo de paciente que vai para a gente. Talvez lá na ponta, um clínico geral ou um acadêmico de medicina que está começando, ele vai ver o quanto isso é desafiador. E aí você faz o quê? Não sabe? Encaminha. É a ordem natural. Então, lá no doutorado eu fiz cada um desses itens e estudei nos quadros demenciais, de forma geral. Mas como eu já estudava, a parte psiquiátrica, tanto infantil, adulto, geriátrica, você via um padrão, você via uma forma, que a maioria às vezes deixa passar. Então, um quadro de euforia, às vezes um quadro maníaco, você vai pensar ali, óbvio, um transtorno bipolar, como tratá-lo? E se não tratá-lo, quais as consequências? Pode evoluir para um quadro demencial? Qual a porcentagem? É grande? É mínima? Qual o estrago? É esse tipo de conhecimento que eu fui buscar. E é óbvio que tudo demora. Então, dos 12 itens, eu vou hoje agora só citar um. Especificamente na doença de Alzheimer. Então, essa aqui é uma revisão. Então, antes de entrarmos na noção de como vai ser a dinâmica do curso, eu quero que você entenda na doença de Alzheimer ou no MCI com risco de viragem, como é que a alteração do sono, especificamente do sono, que é uma doença altamente prevalente e destrói a vida do paciente e que normalmente tem associações, por exemplo, com dores crônicas, de difícil tratamento, de baixa resposta terapêutica, porque os problemas são outros. Então, essa revisão são o distúrbio do sono e da vigília. Novamente, em instâncias diferentes, os distúrbios do sono em pacientes com demência, eles são estágios mais avançados, mas ela antecede. Por exemplo, nós sabemos que pacientes que têm alterações do sono REM,
ele tem uma alta probabilidade de ter uma doença de uma sinucleinopatia ali. Como é que isso pode evoluir? E pode mimetizar, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção por hiperatividade, um TDAH? É esse molejo que nós vamos aprofundar. Aqui, nós vamos ficar hoje nas distúrbio do sono em paciente com Alzheimer. Mas veja o seguinte, nós passamos quase 35% a 40% da nossa existência dormindo. O sono tem um mecanismo de funcionamento muito único, muito genuíno. Ele consolida áreas do cérebro, memórias, proteínas, ele liga e desliga determinados genes, ele faz uma varredura, ele limpa com o chamado sistema linfático. Talvez vocês nunca ouviram falar do sistema linfático, onde é que a glia, ela limpa e tira a beta 42, as beta amiloide, isso mesmo, no sono que é retirado. Então, esses fatores do sono, ele pode, quando não tratado, ele acelera as doenças, porque deixa de fazer a sua função biológica. Então, como um distúrbio primário do sono, ele intensifica as doenças, ele faz as doenças se tornar muito refratárias e permite que as medicações sejam tratadas com várias doenças ao mesmo tempo, porque raramente ela vem sozinho. Então, reconhecer e tratar o distúrbio do sono, paciente com demência, ele contribui para melhorar a condição do paciente, dos familiares, o cuidador, porque para quem já viu um paciente com Alzheimer, sabe o quanto é desafiador para a família. Institucionalização, basicamente, é um estrago. E manejar isso como sintoma melhora todo o paciente. Só que para isso você tem que entender que a alteração do sono, ele destrói o cérebro. De um indivíduo normal, ele já altera. Então, ele tem uma duração, ele tem uma característica em determinadas idades e também tem uma certa prevalência. Por exemplo, distúrbio do sono, né? Ali tem uma apneia obstrutiva do sono ou conjunto, uma síndrome das pernas inquietas, com uma insônia inicial. Isso, qual o caminho? Distúrbios periódicos dos membros, como tratar? Ou alterações do sono REM, né? Ou alteração comportamental ligada ao sono REM, que é ligada a sinucleinopatias. E que, normalmente, elas também associam ali com alterações da amiloidopatia. Então, esse conhecimento ali de saber que alterações do sono, ele piora os quadros comportamentais das doenças, demências. Um sono insatisfatório, ele intensifica a fisiopatologia das demências, de forma geral, mas especificamente no Alzheimer, ele acelera bastante. Né? Os estudos observacionais mostram que um tempo de sono com menos de 7 horas, 6 horas, aumenta o risco gigantesco de declínio cognitivo. E é um paciente com um quadro de Alzheimer que vai ter uma mortalidade e a morbidade maior. Então, essas alterações, o que ela vai te permitir? Que o sono ele tem que ser observado, o sono tem um processo de funcionamento e tem uma noção que ela está ligado, por exemplo, imagina a doença de Parkinson. Nós vamos lidar tanto a clínica quanto o tratamento no curso. Como é que interfere ali num paciente que tem, por exemplo, dependência de tela? Você já imaginou se isso traz repercussões? Ele interfere no sono? Ele interfere cognitivamente? É um desafio, porque essa mudança da sociedade, ela interfere, impacta nas doenças. E saber lidar com cada uma dessas instâncias, você tem que voltar para a residência, né? E como é que faz? Depois que a vida vem. Então, essa alteração do sono, que vai permitir
presta atenção, ele muda a arquitetura do sono. O cérebro tem uma arquitetura. Então, ele pode estimular, por exemplo, uma neurogênese de uma sinapse, melhorar o funcionamento de reservas cognitivas ou piorá-la. Então, o sono, ele tem um ciclo. E quanto mais você regulariza o sono, e isso você vai questionar com o paciente, como é que é o sono, como é que é os horários, como é que funciona o que ele faz no estágio antes de iniciar o sono, ou como é que é o despertar, aí já no paciente já com Alzheimer, como é que funciona a diminuição, por exemplo, quando você pede uma polissonografia, que consequência tem a diminuição do sono REM com a piora da doença? É desafio. Então, e a porcentagens, por exemplo, em homens idosos que têm apneia do sono, é uma piora muito grande, principalmente da parte comportamental. Então, alterações do comportamento piora. Pacientes com DA que têm despertares cada vez mais longos e, às vezes, consequentemente, o estágio 1, lembra do estágio 1, que é essa fase inicial do ciclo, ele acorda e aí ele começa diretamente, às vezes, indo lá para o não REM estágio 1, e aí dá um estágio, vai para o 2, para o 3, e depois do 3 ele aprofunda ali no sono REM, que durante a noite, em média, é 1h30, 90 minutos, 1h20. Quanto maior o prolongamento do sono REM, melhor na evitação, por exemplo, de transtornos comportamentais. Então, consultar essa parte, fazer um vídeo polissonografia, ou como ler de forma básica, como é que faz isso? Não é um desafio? Sono REM e essas alfa-sinucleína, como é que interagem? Como é que um estudo eletrofisiológico, como é que eu vou perceber ou adicionar, em termos bem específicos, em áreas de não funcionamento, por exemplo, da região parietal? Tem uma degeneração cortical posterior. Percebeu o quanto isso é fundamental para a gente? E o ritmo, né, o ritmo da vida, o ritmo circadiano, ele depende do sono. Então, praticamente, não só o cérebro, mas todo o organismo. Então, às vezes, isso eu já vi demais no consultório, paciente que tem quadros de hipertensão refratário, e o que torna a refratariedade é um distúrbio do sono. E que foi deixado passar não por incompetência do cardiologista ou do clínico geral, mas simplesmente porque não teve aquele conhecimento. E se não tem, como é que vai fazer? Não tem como inventar. Então, o ritmo circadiano, ele regula basicamente os núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo. Então, o funcionamento hipotalâmico, ele é o nosso relógio endógeno, que interage com vários ambientes ao mesmo tempo. O Zeitgeist, famoso termo alemão que diz que você pode ter um controle do tempo. E o tempo que interage com a realidade interfere cronologicamente, esse é o significado dessa palavra, cronologia, com o funcionamento, por exemplo, da produção de cortisol, com a produção de interleucinas. Então ele vai interferir, por exemplo, em doenças da tireoide, que a maioria não entende, porque não chegou esse processo supraquiasmático. E saber que os núcleos supraquiasmáticos são ultrassensíveis à tela. Ultrassensíveis. E ser sensível significa o quê? São neurônios mais sensíveis. E causa lesão. Então isso vai mudando a arquitetura do cérebro do indivíduo. É bonito compreender isso e ao mesmo tempo desafiador, porque quantas vezes você faz um questionamento do sono do paciente? Ou, de novo, de um paciente que tenha demência Alzheimer. Não é uma preocupação. De novo, porque não sabe o quanto um está ligado no outro. Então, o sono vai mudando com a idade. A produção endógena de melatonina vai alterando e vai arquitetando o cérebro. Então, você pode ter um cérebro mais funcional
com melhor rendimento, com mais disciplina, se você regula o núcleo supraquiasmático. Como é que você regula? Com alterações, primeiro, é uma forma de tratamento não farmacológico, as formas de terapia específica do sono. E traz resultados. Traz resultados muito favoráveis. É impressionante. Então, os ritmos circadianos, ele vai repercutir durante o dia da pessoa, dia do funcionamento. Então, por exemplo, um paciente de Alzheimer, que tem a famosa síndrome do pôr do sol, lá entre 5 e 8 horas da noite, os quadros comportamentais pioram muito, a alucinação visual, os delírios persecutórios intensificam. E por que intensificam? Porque agora você começou a organizar que áreas específicas do cérebro, com atrofia, deixa de funcionar. E a disfuncionalidade vai intensificando as doenças e vai piorando, por exemplo, controle de diabetes, com paciente com início de Alzheimer. Ou paciente, por exemplo, que tem especificamente estenose de carótida. Tem relação de estenose de carótida, alteração do sono e o risco de conversão para Alzheimer. Isso muda seu consultório, muda a forma como você lida com o paciente. E temos um chamado espectro de sintomas. Então, dificuldade em adormecer ou de permanecer dormindo, ou dificuldade de iniciar ou de manter, ele traz repercussões de doença neurodegenerativa. Então, sono é sagrado. Embora, às vezes, o paciente tem que usar um CPAP. Porque a apneia é tamanha que você tem uma anóxia crônica no cérebro desse indivíduo. Então, veja, paciente que tem distúrbio do sono, tem doença de Parkinson, por exemplo, eles já se queixam naturalmente de dificuldade de adormecer, de iniciar, de manter, de despertar e de manter longitudinalmente o comportamento. Em média, 50% do paciente com Alzheimer, lembra? Metade já não se faz o diagnóstico direito, quase 60%. Já deixam passar nas fases iniciais. Porque não pensam, não usam as doenças do sono como uma base de clínica. Então, distúrbios do sono, eles têm, esse é um grande desafio, ele tem múltiplos fatores. Então, ele pode ser desde uma alteração genuinamente do sono, do ritmo circadiano alterado, ou uma alteração biológica da melatonina, ou às vezes medicação. O que aqui no consultório nós pegamos, por exemplo, pessoas com 20, 30 anos, 15 anos, estão usando estimulante. Tem uma ânsia de produzir muito. E a repercussão vai ser a explosão que vai ter, está tendo já de pacientes psiquiátricos, pacientes arrebentando a existência do indivíduo. E é nossa função melhorar a vida deles. Essa é a nossa função. Então, dificuldades em adormecer, por exemplo, como questionar uma síndrome nas pernas inquietas? Como é que esse distúrbio da insônia vai afetar uma pessoa velha que tem um declínio cognitivo? Ou como é que ele interfere, por exemplo, na agressividade de um paciente que tem uma demência lobar frontotemporal na forma PIC? É um desafio. E, normalmente, esses comportamentos anormais, normalmente o companheiro ou companheira de sono, eles percebem. Então, por exemplo, você vai questionar se você tem uma síndrome das pernas inquietas. Como é que você faz? Nós vamos falar isso no curso, mas veja, inicialmente ele sente um formigamento na hora que vai dormir, uma sensação de coceira, formigamento, às vezes dores junto com repuxões. Eles falam que tem sensações de corrente elétrica passando, junto com coceira. Isso vai transformando cronicamente, às vezes, numa dor neuropática, que fica latejando. Alguns acabam ferindo o pé, que acham que tem bichos e vão lá e cortam. Então, iniciar o sono com essas inquietações, veja, consultar a característica clínica da síndrome de pernas inquietas e distúrbios periódicos do sono em indivíduos adultos é uma sessão
de uma característica clínica que nós vamos afrontar também num curso. Desafio? Não é desafio que nós gostamos? Então, movimento dos membros inferiores, esfregar, ficar vagando, eles não conseguem ficar sentados. Então, esse distúrbio do sono, ou sim das pernas inquietas, ele afeta, veja só, em média de 15 a 30% dos idosos, pessoas acima de 65 anos. É uma prevalência muito alta. E como tratar de forma farmacológica, quais medicações off-label e on-label estão a nosso favor, quais os fatores que exacerbam, pioram. Não é um desafio? Então, é um jogo de peças muito difíceis de colocar ao mesmo tempo, porque o distúrbio do sono, ele não vem ali sozinho. Então, essas alterações, ele vai, por exemplo, alterar áreas mentais, área física, área social, o funcionamento educacional, o nível cognitivo do indivíduo, comportamento do dia a dia, no relacionamento. Essas características clínicas, nós vamos também, principalmente nos movimentos periódicos dos membros durante a noite, é um desafio. É um jogo de xadrez. Né? E esse transtorno no comportamento do sono, por exemplo, no sono REM, ele é mais desafiador porque ele, normalmente, quando você consulte, por exemplo, transtorno comportamental ligado ao sono REM, ele vai te mostrar que é um combo de uma doença neuropsiquiátrica, uma doença neurodegenerativa, principalmente demência de Corpus-Levy. E é uma doença difícil de tratar, mas que tem que ser diagnosticada de forma precoce. Então, sabe tratamento de demência de Corpus-Levy? Como é que é os consensos? Como é que foi feita a evolução do diagnóstico? E sempre vir no sono, ele tem que ter padrões. Lembra lá tem a fase, são 4 fases ali da fase não REM e uma fase do sono REM. Padrões, horas. Esse distúrbio normalmente tem relações com distúrbios respiratórios que tornam mais comum com a idade. E, por exemplo, como é que eu trato uma apneia do sono? Quando eu vou tratar isso? Quando é que é uma apneia do sono central e um quadro misto? E qual a prevalência? Veja, esse conhecimento tinha de ter chegado para a gente. E é difícil chegar. Então, e os pacientes estão aí, inundando o consultório, inundando atendimento primário. Então, literalmente, na apneia, você tem um fechamento das vias que fecham. E fecham, e passa, às vezes, períodos que o paciente entra numa apneia total. Quando você lá consulte, por exemplo, apresentações clínicas do diagnóstico de apneia, é uma gigantesca quantidade de coisas, mas onde é que eu aplico isso? Como é que isso melhora ou piora um determinado paciente? Sonolência excessiva diurna é uma coisa extremamente comum. O indivíduo que fica com aqueles períodos de sono, fica mais sonolento em determinadas horas do dia ou fica com sonos mais intensos, ele vai... Veja, qual a manifestação clínica de um paciente com TDAH, com depressão, com doença de Parkinson? Como é que isso impacta? Pensa numa sessão sobre sonolência diurna excessiva, como tratar? Então, e quando isso está relacionado com o quadro de Alzheimer? Quando um paciente com Alzheimer, eu vou entrar, por exemplo, com um agonista dopaminérgico. E como é que esse agonista vai melhorar uma sonolência excessiva diurna? E as outras doenças comórbidas. Esse é o nosso bom desafio, ficar acordado com esse conhecimento. E saber avaliar qual a hora habitual que o indivíduo dorme. O paciente tem dificuldade de adormecer à noite, de manter quanto tempo sem dormir, frequência do paciente que acorda, tem dificuldade, dorme, volta, acorda e não tem dificuldade para voltar, dorme rápido. Existe comportamento, às vezes, associado, o paciente sente sono ou cansaço durante a maior parte do dia, veja, isso é um dos sintomas muito comuns. Fadiga, cansaço.
uma alteração do sono. E como é que eu vou tratar? De novo, essa é a nossa função. Alguns cochilos não intencionais, né? Cochilos sem planejamento, isso causa, o que causa de acidentes na estrada, pequenos acidentes dentro da cidade, acidentes de trabalhos, porque tá tudo ali. Imagina um paciente que tem uma síndrome de perna quieta e uma apneia obstrutiva do sono. Como é que eu vou trabalhar ali com duas doenças comórbidas, né, chamadas parassonias? Então, o hábito tem que ser dissecado, o ambiente, a medicação que esse paciente toma, e linkar isso com a atividade física. Os horários da atividade física, duração, tempo de exposição, por exemplo, a luz do dia. Então, o paciente fica longe do dia, ele fica mais trancado, ele vai perder a arquitetura ou estimulação do núcleo supraquiasmático hipotalâmico. E vai produzir uma desregulação da produção de melatonina. Isso vai interferir, obviamente, ele piora os sintomas depressivos. É uma das causas, por exemplo, de depressões refratárias. E, de novo, em média, 50% a 60% dos pacientes que começam a tratar de depressão, elas se enquadram no diagnóstico de depressão refratária. E alguns falam assim, não toque no assunto de depressão refratária, porque a maioria não quer saber do difícil. Eu acho o inverso. Nós queremos o difícil. E uma atigrafia, ele vai permitir, por exemplo, ver a dificuldade do indivíduo dormir. Questionamento simples. Como é que você vai categorizar os subtipos de alterações do sono? E se for um indivíduo, por exemplo, na fase inicial de Alzheimer, quais alterações comportamentais vai ali e interfere, por exemplo? Nós sabemos que quem é cuidador desses pacientes, ele sofre mais AVC. Você vai cuidar do paciente ali, você morre. Então, isso também tem que ficar antenado com a gente. Temos que ver toda a arquitetura do funcionamento da dinâmica ali daquela família. Os horários são fundamentais. De novo, lembra? Quantidade de horas é uma arquitetura cerebral sendo organizada. Aqui é um cérebro bem funcional, o sono tem que estar bem regulado. Você quer ficar disfuncional? Perca o sono. E, normalmente, por exemplo, você vai avaliar uma polissonografia. Consulte, por exemplo, transtornos comportamentais do sono no movimento REM, numa sessão, por exemplo, de diagnóstico. Você vai perceber que os testes adicionais e como tratamento, e como é que isso modifica o cotidiano ali da avaliação, é impressionante quando você modifica isso e melhora a vida do paciente. E chamando de gerenciamento, que alguém tem que gerenciar os objetivos do tratamento. Devem ser bem definidos. E uma das sessões, de forma rápida, é, por exemplo, ver como é que os movimentos periódicos, a atrofia cerebral da doença neurodegenerativa, ele vai prejudicar, por exemplo, determinados comportamentos que são muito desastrosos para a família. Por exemplo, você tem um senhor que começa com um quadro de Alzheimer. O comportamento dele fica muito intenso e fica muito disfuncional. Seja por agressividade, seja por desconfiança, seja por comportamentos amorais comuns. Isso prejudica completamente a dinâmica familiar. Então, veja, uma doença neurodegenerativa que é intensificada por uma alteração do sono REM e que traz alterações na família. Como é que a gente abarca isso tudo? Ainda temos de compreender como é que o cuidador se relaciona ali. E os pacientes, a gente já sabe. Eles têm uma certa resistência, porque até a doença impõe isso. Então, quando você não reestrutura o ambiente, com redução de sono, manter o ambiente escuro, com a preparação, mas hoje, com a tela, nós temos as doenças ligadas à tela que intensificam as doenças e pioram. Ele reestrutura também o cérebro. A arquitetura cerebral, ela é determinada pela reestruturação ambiental. Veja a relação. Nós não conseguimos, às vezes, relacionar o ambiente com o funcionamento cerebral. E isso tem que ser feito. Como é que nós vamos ver
a polifarmácia do idoso, que é um desafio. Como é que é a interação medicamentosa? Essa é uma sessão que vai ser interessantíssima. Como é que é uma relação dos antihipertensivos ou descongestionante, que você vai em qualquer farmácia e compra sem receita? Como é que você sabe que isso, ligado, por exemplo, para um paciente que usa estimulante, que começou uma perda cognitiva, e você está ali no critério de uma DA inicial? Possível, ou com a probabilidade alta? É um desafio. Então, essa reestruturação ambiental, ele tem que ser feita. A gestão da polifarmácia tem que ser feita. A educação sobre o higiene do sono tem que ser feita. E estabilização dos horários. Mas isso é um tema que, novamente, quando você vai ler durante o curso, você vai ter que colocar em prática. Que é assim que você vai conseguir absorver isso. E ter essa noção que em centenas de estudos randomizados mostram que a comunidade de pacientes que tem Alzheimer com cuidadores, que tem pacientes com alteração do sono, ele piora a qualidade de vida do cuidador e da família. Ele é uma bomba relógio. E encorajar, nós temos que encorajar. Quando, por exemplo, o último ensaio clínico de revisão, quando usar melatonina, por exemplo, ou trazodona, quando uma revisão mostrou que a qualidade, por exemplo, de trazodona em dosagem baixa, abaixo de 50 miligramas, ele age melhor do que megadose. Isso só com a prática que você vai observando isso. Como é que se associa ali a trazodona com dosagem baixa do Remeron para uma alteração do sono num paciente com Alzheimer que começou com uma alteração comportamental de compulsão alimentar? Lógico que esse raciocínio nós podemos usar também para quem não tem quadro neurodegenerativo, mas especificamente, né? E como é que os receptores de orexicina ele vai ser usado? Qual as melhores respostas? Às vezes, a melhor caminho da polifármaco é ter doses muito subdoses. Tem boas respostas. E o problema é quando vem junto com uma apneia obstrutiva do sono que intensifica e piora, por exemplo, a diabetes do paciente. Ele está começando com perda cognitiva e você não avalia. E o uso ou gerenciamento do CPAP, como é que eu vou fazer isso no paciente que, por exemplo, que começou a doença de Parkinson e que não foi avaliada a parte do sono? Ela vai intensificar, porque a doença de Parkinson é uma doença mais longa. Pode ter vários caminhos. E ver como é que alteração comportamental de desatenção em pacientes que têm uma alteração comportamental sono REM, como é que eu vou tratar isso aí? Quais medicações? Eu vou usar o inibidor de recaptação de serotonina? Eu vou usar um dual? Uma inibidor serotoninérgico e noradrenérgico? Eu vou usar um antidepressivo tricíclico? Eu vou usar um IMAL, que é um grande desafio e uma grande medicação a ser usado, que infelizmente a maioria não usa. De novo, não usa não por não ter competência, porque não foi passada essa informação para ele. Não foi mostrado como usar, quando usar. E compreender que tem um processo, uma seleção de artigos para você absorver o conhecimento. Então, parece que foi muita coisa de transtorno do sono na demência de Alzheimer, mas não. No início, você lembra, põe a alteração do sono na demência de Cobb-Levy, na doença de Parkinson, demência vascular, demência mista, na doença de Huntington. Vai aparecer uma hora. Creutzfeldt-Jacobson. As demências reversíveis. Nós temos que absorver esse conhecimento. Que é a nossa função. É a nossa finalidade. Então,
sabendo disso, o que nós vamos fazer? Essa aqui é uma referência básica de os artigos que eu usei para fazer essa aula e que nós vamos, durante o curso, qual que é o objetivo? Pegar essa facilidade de anos de estudo, facilidade que eu falo, eu custei construir esse conhecimento, mas a trajetória é tumultuada, porque você tem que abdicar, às vezes, de ganhar mais, momentaneamente, em prol de estudar. A gente sabe, não tem um equilíbrio muito sensato, muito racional entre tempo, que nós raramente temos, e o tempo de estudo. Às vezes, o trabalho vai absorvendo a gente de uma forma que naturalmente nos afasta, por exemplo, de uma revisão sistemática. E qual ponto da revisão sistemática vai ajudar no paciente, de forma geral. Então, qual que é o objetivo desse curso? Qual que é a intenção? É passar realmente um conhecimento de psiquiatria, de neurologia e de psicoterapia nas inúmeras doenças. Então, as doenças do sono são um grupo. As doenças, por exemplo, da linguagem, que já é difícil você entender as afasias. Primeiro você tem que entender qual a área do cérebro que é da linguagem, que a maioria não faz um exame adequado. E como é que é esse desafio? Como é que nós, médicos, vamos poder gerar um desafio de um paciente desse, ter a segurança de conduzir e saber para que lado, qual a melhor resposta do paciente? Esse é o nosso objetivo, essa é o meu objetivo, claro. Eu quero que você tenha esse conhecimento. Nós vamos, 2 anos de curso, em 6 meses você já já absorve isso um pouco. E aí você vai jogando no cotidiano. Não tenho dúvida que isso vai somar muito na sua carreira. Não tenho dúvida que isso vai trazer repercussões no cotidiano, nas respostas, no boca a boca, quanto isso vai trazer de benefício. Então, essa neuropsiquiatria cognitivo-comportamental é a minha metodologia. É o que eu tenho desde o ano 2000 estudado. É o que eu gosto, é o que me satisfaz e eu vejo o quanto isso mudou na minha vida. Esses três médicos aí, esse primeiro aí em cima, que parece meio desleixado, né? Com a barba, mas esse é o famoso M. Kraepelin. Kraepelin, veja, ele era um psiquiatra alemão que trazia para o serviço dele todo tipo de pessoa que ele percebia que tinha um conhecimento, que era estudioso. Então ele ali traz para o serviço dele, em 1901, o Alois Alzheimer. Ele vai trazendo, percebe o Alois Alzheimer em Frankfurt crescendo, ele traz ele para o serviço dele. O Charcot Marie, o Charcot, ele é um outro grande, e dele saem vários alunos importantes. Ele era um médico, um neurologista que era basicamente um neuropsiquiatra, mas era um estudioso. Ele não ficava fechado num grupo só. E ele, literalmente, dali nasce várias psicoterapias, vários tratamentos, vários diagnósticos, tanto da neuro quanto da psiquiatria. O Alois Alzheimer aqui embaixo, essa cara toda sorridente, explicável até pela elegância que ele usa ali, né? É um dos pilares do conhecimento. Alguém que persegue os pacientes, no bom sentido, e continua estudando, faz psiquiatria, vai fazer neuropatologia. Veja a vontade que tem ali, que repousa na nossa profissão. Essa é a nossa vocação. Estudar e trazer melhor ao paciente. Quando nós não conseguimos, nós já sabemos as consequências. O paciente sai frustrado, ele sai, obviamente, chateado, e nós também ficamos, porque é muito bom poder ajudar o paciente, de forma geral. Então, essa maneira de aprofundar... Tá em mim agora? Tá em mim? Tá. Essa maneira de aprofundar
ela vai permitir que você, durante o curso, que vai ter um curso, por exemplo, de psicofarmacologia, vai ter um curso de síndromes psiquiátricas, síndromes neurológicas, neuroimagem, como é que eu vou avaliar a neuroimagem, como é que eu vou avaliar o laboratório, como é que eu vou fazer uma avaliação cognitiva, como é que eu vou ver a interferência. Por exemplo, eu posso usar uma terapia cognitivo-comportamental e ter boa resposta usando junto uma terapia interpessoal? Esse tipo de saber não chega. Dentro da faculdade já é difícil, porque lá você se subespecializa e encastela. Raros são os que conseguem fugir um pouco e continuar a sua trajetória de estudos. Poucos. Eu não vou nem dizer que é raro, é poucos. Então, o que eu estou trazendo é essa possibilidade. Esse curso, que eu não tenho dúvida que não tem no mercado alguém que te traga esse conhecimento com experiência. E que alguém que tenha nascido da academia, né, de um mestrado, doutorado. Não tem, porque até a demanda de doutores é muito grande dentro da universidade, porque não tem. Então, o cara fica absorvido ali, não tem para nada. Então, e as demandas psiquiátricas, as demandas neurológicas só aumentam. É uma monstruosidade. Vamos citar, por exemplo, alterações neuropsiquiátricas que destrói um bom tratamento, por exemplo, de hipertensão, e que às vezes essa hipertensão vai dar um infarto agudo do miocárdio desse paciente. Como é que é esse paciente que vai lá para o cardiologista ou para o clínico geral? Como é que eu vou tratar ali uma alteração do sono REM? Ou uma sonolência excessiva diurna? Como é que ela interfere? E se ele tem isso aí junto com sintomas, lembra? Sintomas mitigados? É um desafio, mas nós conseguimos. Podemos avançar. Então, 2 anos, você tem o seu tempo e eu vou produzindo. Vai ter as aulas e nós vamos continuar a aprender, porque conhecimento não para, então nós vamos sempre avançar. E a solução para os nossos desafios de forma geral é estudar. Não tem outro caminho. Senão, primeiro perde a essência nossa. Então, esse curso, inicialmente, o que eu tinha pensado? Não, vou pôr um preço razoável, 7 mil, 8 mil. Mas, graças a Deus, eu não tô, não é algo urgente na minha vida. É algo urgente gostar de continuar estudando. Isso sim é muito bom. Que a maioria, às vezes, deixa passar, né? Então, eu pensei numa situação que fica bom para todo mundo. Qual seria? Um curso que longo, 2 anos, que fique à disposição, mas que em 6 meses dá para você vê-lo e depois ir aprofundando. Quer dizer, aí você vai ter que estudar mais. Aí o curso vai te oferecer isso. A R$13 por dia. Esse é o nosso requisito. Por exemplo, se pagar uma parcela de R$397, né? É o mínimo até para você valorizar um conhecimento denso que vai chegar para você. Reunir a parte acadêmica, médica, psiquiátrica, neurológica e geriátrica, de neuroimagem e psicoterápica no mesmo paciente é desafio. Leva tempo. E você vai conseguir. Pensa, reflita. Não precisa pensar, ficar preocupado. Então, já sabendo do preço do curso, sabendo o quanto é acessível e o quanto no seu tempo você vai conseguir concluí-lo, sabendo que a motivação nossa é isso, quem não é da área não entende. Ou você é acadêmico de medicina, você é médico geral, nossa razão é ver o paciente melhorar. Mas para isso nós precisamos abastecer o nosso saber. Continuar estudando. Então eu te convido agora, entra no nosso link, acessar o botão aqui de compra e nós vamos nos encontrar no curso.
E lá você vai perceber o quanto que é satisfatório, por exemplo, você saber usar ali uma carbamazepina que está no SUS. Onde é que eu posso encaixá-lo? Eu só uso realmente indicações ali para quadros epiléticos? Ou para paciente com um estabilizador do humor? Eu posso usar de forma geral para alguma outra coisa? É esse conhecimento. Então, e na tela tem um QR Code. Então você pode, pelo QR Code, acessar ou acessar o link. Então, duas saídas, fácil. E, de novo, vai ser muito gratificante de ter um curso e vamos aprofundar esse tema que é o ser humano em si, né? Ele é gigantesco, é um mar de conhecimento. Então, nós vamos firme, te encontro lá e um prazer. Espero que esse conhecimento das 4 aulas tenham te ajudado.